Você já viu a situação de uma criança que fica num fogo cruzado entre pai e mãe, ou parentes do pai e parente da mãe? É uma coisa difícil, né, para a cabecinha da criança ficar ali naquele envolvimento. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui. A alienação parental, que passou a ser crime, né, a partir de 2010, se não me engano. Nós estamos recebendo aqui a doutora Rosângela Mafor Vieira, advogada, especialista no tema. Creio eu até que buscando mais especializado, acabou fazendo psicologia também, doutora? Foi Concomitantemente fiz, sim. É? Sim, sim. E já para atuar realmente nessa área, né? É uma análise, na verdade, psicológica dos autos, né? Quando um cliente me contrata para fazer esses laudos, a análise que se faz é do processo inteiro, né? Para se avaliar realmente se está configurado ou não essa alienação parental A sucedida. doutora, então, hoje em dia está atuando mais na área de laudos? Ou Laudos. Faz advocacia de combate também? São espaços diferentes, né? Mas, enquanto psicóloga, eu sou contratada por indicação de advogados, né? E essas análises são feitas baseadas nesse estudo psicológico, né? E aí essa avaliação é feita com o menor, né? Com os pais, dependendo do caso. Como é que a senhora, então, avalia encaminhar essa história da alienação parental? Foi necessário realmente tipificar como crime? Na verdade, a defesa dos direitos da criança e do adolescente já vem tipificado já no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No Código Civil, na Constituição Federal. A lei de alienação parental, ela, na verdade, ela é uma lei mais específica, diria até que só o Brasil teria mais, com uma atuação mais veemente, assim, né? Mais positiva, com relação a atos específicos da alienação. Agora, veja bem, existem situações que a pessoa talvez não esteja nem querendo fazer alienação parental, mas acaba saindo uma alienação parental, tipo assim: seu pai é um vagabundo, rapaz, seu pai não trabalha, seu pai é um bebum, vive embriagado e tal. Isso é péssimo na cabeça da criança. Mas, às vezes, brota involuntariamente, né? Talvez por causa da conduta do cidadão. Às vezes num comentário, às vezes ingênuo, né? Que a pessoa, o pai ou a mãe, o avô, o tio fazem dessa outra pessoa, né? Da família, ela é uma atitude que realmente vai prejudicando e vai eliminando, né? Aquele vínculo que a criança tem com aquele que não detém a guarda, né? Aí a criança que não é nada pouco linguaruda, quando chega na casa do outro, vai lá e fala: ih, vovô falou que o senhor é um vagabundo, que gosta muito de um biricutico. Aí já começa... E aí começa dessa maneira, né? Esses comentários vão sendo aí introduzidos na cabeça da criança ou do adolescente, e a pessoa que não detém a guarda, ela vai ficando afastada cada vez mais desse vínculo afetivo dessa criança, né? Aliás, nós temos aí a guarda compartilhada. Essa alienação parental pode ser motivo até para cancelar a guarda compartilhada? Sim, pode haver uma alteração da guarda, né? Em razão desses atos contínuos, né? Denegrindo a imagem do genitor, da mãe, ou do pai, ou do avô, ou da avó. E aí é uma aplicação de uma multa, né, com relação a esses atos do alienador, e essa pessoa pode até eventualmente perder a guarda. Né? O que acontece muitas das vezes é que o judiciário ele precisa se amparar de perícias psicológicas, né, do Departamento de Psicologia do Judiciário, e também de laudos de assistente técnico das partes, né, para que isso seja comprovado e, assim, o juiz obter uma decisão convincente de que está havendo ou não uma alienação parental ali, naquela situação. É uma situação bastante dura, né? Porque, às vezes, não há nem agressão física, mas a agressão moral, com palavras, a verbal. agressão moral é muito forte, né? Sim. Isso pode gerar algum tipo de conflito mental numa pessoa, numa criança, né? Não, com certeza, né? É necessário um acompanhamento. Nos meus laudos eu sempre faço,
dependendo do caso, um aconselhamento para fazer um acompanhamento dessas crianças com psicólogos, né? E há também disponibilizado no Tribunal de Justiça as oficinas de parentalidade para esses pais poderem dialogar melhor sobre a educação, sobre os cuidados com esse filho, né? Há também sessões de mediações que podem ser feitas com essa família para ter em mente que o valor maior para eles é a criança ou o adolescente, né? É o filho. Esse levantamento, essa coisa, pode contar também com a presença de assistentes sociais? Sim, obrigatoriamente há essa avaliação, né, dos assistentes sociais, dos psicólogos, e assim o juiz tem todo um aparato, né, ali de provas para ele conseguir se basear na sua sentença. Dependência de drogas por parte dos pais pode levar também ao encaminhamento nesse aspecto da alienação? Sim, com certeza. Eu tive um caso, por exemplo, de uma mãe que teve não uma vivência com drogas, mas teve um problema como se fosse de depressão, né? E aí essa questão ela toda é acompanhada juntamente com a psicologia, né? Para que essa criança tenha os cuidados adequados. Uhum. No caso de uma separação com o filho, seria interessante, desde logo, o acompanhamento com um profissional de advocacia e de psicologia para evitar esse tipo de discussão diante do juiz? Quem vai ficar com quem? Porque só falta arrancar a criança e rasgar no meio, né? Não como o rei Salomão, que fez isso para... É verdade, né? Para ver quem era a mãe de verdade. Exatamente, né? exatamente. Vamos ver quem que é a mãe de verdade nesse caso, né? Mas é que, assim, às vezes há uma confusão da relação de conjugalidade, né, com a relação de parentalidade. Então, a relação conjugal, ela se desfez, mas os pais e as mães não deixam de ser, né? Os pais daquela criança, né, os responsáveis legais por ela, enfim. Então, tem que haver essa consciência, né? E essas oficinas de parentalidade, sessões de mediação, acompanhamento psicológico, são todas ferramentas que são capazes de elucidar para esses pais, né, o foco principal, que é o bem-estar da criança, são os cuidados e os direitos que a criança tem. Eu vejo também um aspecto da criança que chantageia e quer levar vantagem de um lado e de outro. Isso é uma coisa também que tem se tornado um tanto comum nesses casos? Aparece sim, mas a maioria das vezes é mesmo uma condução do pai ou da mãe, né, daquele que detém a guarda, com a intenção de afastar mesmo o outro, para obter para si a guarda, né? É mais um movimento, alienação, mais um movimento dos pais mesmo, né? Pai ou da mãe, dos genitores. Houve um filme chamado Kramer versus Kramer, não sei se a doutora assistiu ou o telespectador, um filme muito interessante, porque o pai fazia tudo pelo filho e a mãe abandonou a família, foi embora. E ele lutou. Nos Estados Unidos é muito comum o cara não querer baixar o salário na ficha dele, né, para efeito de não se desmerecer no emprego. Até isso o cara topou. Aí, de repente, sem mais nem menos, a mãe voltou, apareceu e tomou o filho do cara. Isso me deixou assim tão, sabe, perplexo de ver. Tem gente que tem coragem de forjar situações exatamente para... O que acontece na maioria das vezes é até um crime que se chama falsa acusação de crime, né? Às vezes o pai ou a mãe alega que houve abuso sexual daquela criança por parte do outro, né? E vamos dizer assim, 80% dos casos, né, que isso é um estudo que foi feito no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, 80% dos casos que têm essa alegação são falsos, né? Essa alegação de abuso sexual. Então, e dos casos que eu pego também para acompanhar, também eu presencio isso, né? Que há uma falsa alegação de um abuso para que o outro
perca o contato com o filho, mas isso está vinculado ali a um desenlace conjugal que não foi bem estabelecido entre eles, né? Então, a pessoa usa a criança mesmo como objeto para afastar realmente o contato do outro, como uma vingança, né? Eu soube de um caso que a mãe precisou sair da cidade que estava porque não tinha facilidade de obtenção de emprego e foi buscar emprego numa outra cidade. E foi alegado que isso aí era um gesto de alienação parental para inibir, inviabilizar a visita do pai à criança. Isso realmente é uma questão que possa ser alegada? Eu acho que tem que se avaliar o contexto, né? Dos problemas da lei de alienação parental é justamente essa, né? A lei, ela foi bem-vinda para esses casos, né? Para defender os direitos da criança e do adolescente, para preservar os direitos, mas há também casos em que um dos pais se utilizam desta lei de alienação parental indevidamente para afastar. E aí o judiciário, numa eventual acusação de violência física, ele realmente, por meio da liminar, né, requerida, ele afasta. Conversando agora com a advogada, é possível blindar a criança disso aí? É possível desde que se tenha uma equipe multidisciplinar acompanhando, desde que isso seja consciente para aquele que está sendo alienado, né? Então, agora com a psicóloga, é possível blindar a criança disso? Blindar, acredito que não. Mas você fazer um acompanhamento para que ela tome consciência da importância da relação com ambos os pais, sim. Doutora Rosângela Manfort Vieira, eu fiquei muito gratificado com a sua vinda, mas eu tenho certeza que em casa alguém sempre tem uma duvidazinha. A senhora pode deixar um contato seu para que as pessoas lhe procurem? Claro, claro. Eu tenho um Instagram que se chama Mediadora_Vale. Lá tem o meu telefone de contato e quem quiser obter mais informações a respeito desses laudos, né, que são feitos, eu estou à disposição. Mediadora_Vale. Que é mediadora do Vale. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. E underline, eu acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, aquele tracinho embaixo. Isso. Obrigado, doutora. Eu que agradeço Satisfação grandemente. Muito obrigada.